Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de adicional de insalubridade. Para isso está conosco aqui o Dr. Fabrício Azevedo da Costa e o Dr. Odilon Garcia Júnior. Sempre nossos convidados para que a gente debata com pessoas que conhecem muito desses temas. Nesse caso são vocês, doutor. Muito obrigado por estarem conosco aqui. Obrigado, Guaraci. Sejam bem-vindos. Okay? Doutor, alguma consideração sobre adicional de insalubridade? Guaraci, o tema é ligado a esse direito de adicional de insalubridade, ou esse adicional que nós chamamos, né, aos empregados seletistas que nós vamos abordar. E é um tema interessante e importante porque, não só do ponto de vista, às vezes, se tu tens uma exposição ao agente insalubre, mas também quando tu estás na figura do empregador, né, é importante que tu saiba quais são esses direitos, como é que eles se formam e quais as consequências também. Claro, para isso a gente está com o doutor Fabrício aqui, que vai nos falar um pouquinho sobre isso, né? Com certeza. É isso, doutor Fabrício? É isso aí, seja bem-vindo. Doutor, quando uma atividade deve ser considerada insalubre, ensejando o direito ao recebimento de adicional de insalubridade? Agora sim, quando o trabalhador está exposto a algum agente nocivo e acima dos limites toleráveis, ele tem o direito ao adicional de insalubridade. Só que esse adicional ele tem que estar elencado na norma regulamentadora número 15. Para esclarecimento, a norma regulamentadora ela é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E ela regula e fornece orientações sobre proteção à segurança e à medicina do trabalho. Podemos usar como exemplo de adicionais de insalubridade, o trabalhador está exposto a ruídos intermitentes ou contínuos, ao calor ou frio, agentes químicos ou biológicos. Então, portanto, para compensar esse risco que o trabalhador está exposto, é devido um adicional de insalubridade ao empregado. Bom, qualquer um de nós estamos sempre expostos a esses problemas, né? Porque tu sai no trânsito, é buzina, é isso, é aquilo, mas, claro, tem que ser dentro do trabalho, na verdade. E há limitações também junto a essa norma, claro, que ela elenca qual o direito, enfim, no decorrer da entrevista nós vamos demonstrar isso aí. Claro. Doutor, e de que forma se define o direito do trabalhador ao reconhecimento do adicional de insalubridade? Agora sim, é feita uma perícia técnica, tá, para verificar se o ambiente é insalubre ou não. Essa perícia é realizada por um médico ou um engenheiro do trabalho e eles vão elaborar um laudo. Nesse laudo vai concluir se o trabalhador está exposto a esses agentes nocivos, com base na norma regulamentadora. Por exemplo, se o trabalhador está exposto a um agente que não esteja enquadrado nessa norma, ele não terá direito ao adicional de insalubridade. Claro. E quem faz isso é um perito? Só por curiosidade minha, é um perito que faz? É um perito, é um médico, ou um engenheiro do trabalho que irá analisar esse ambiente de trabalho e vai verificar se o trabalhador está exposto ou não, claro, aos agentes nocivos, agentes insalubres, que estão elencados ou não na norma regulamentadora. Claro. Doutor Fabrício, quando é caracterizada a exposição ao agente insalubre, qual é o percentual definido na lei? E esse percentual é calculado sobre o salário do empregado? Assim, Guaraci, há graus variados de intensidade da insalubridade. Tá? Para isso, o empregado que está exposto a uma intensidade, a um tempo, vai variar o percentual do direito ao adicional. Há 3 adicionais, de 10%, que é o grau mínimo, 20%, que é o grau médio, e o 40%, que é o grau máximo, sobre o salário mínimo. Isso ainda é uma discussão à base de cálculo. Tem decisões favoráveis ao salário básico, outro salário mínimo, mas a jurisprudência dominante é sobre o salário mínimo. Tá? Claro. Então, desculpa interromper, Guaraci. Para avaliar, o perito faz esse laudo, ele analisa junto com base na norma regulamentadora e vai verificar qual é a exposição, o tempo que esse trabalhador está exposto. E aí vai ver o percentual adequado para agregar na sua remuneração. As empresas fazem essas avaliações, né? Sim, dentro periodicamente, do seu ambiente, né? O trabalho tem que fazer essas avaliações. Mas muitas vezes sabe-se que o empregado está numa situação em que a saúde
está exposta a determinados desses agentes, né? Claro. E aí, o que acontece? Se não for pago mensalmente, isso gera um passivo para a empresa, né? Claro, então, evidente. isso é importante que seja bem definido, inclusive, como o Fabrício comentou aqui, em que grau é esse agente insalubre, se um grau mínimo, médio ou máximo, Claro. para que isso seja pago corretamente. Claro. E, doutor Fabrício, esse adicional de insalubridade pode deixar de ser pago e que situação poderia acontecer isso? Claro, se o trabalhador, tá, ele recebe o adicional de insalubridade e um dia ou outro ele para de exercer uma atividade que esteja exposta a um agente insalubre, agente nocivo, elencado na norma regulamentar número 15, ele, consequentemente, ele para de receber esse adicional de insalubridade. Claro. Doutor, e nos casos, assim, a gente vê que tem profissionais que usam equipamentos de proteção individual. Elimina essa insalubridade? Sim, sim. Se a empresa, tá, fornece o equipamento de proteção individual, EPI, ao trabalhador, e esse equipamento neutralizar ou eliminar o agente nocivo, o agente insalubre, ele não terá direito ao adicional de insalubridade. Sim. Posso usar como exemplo, Guaraci, o proteção auricular, que é o mais comum no dia a dia. Segundo a norma regulamentar, se tu está trabalhando 8 horas diárias, tá? E acima de 85 decibéis, ele terá direito ao adicional de insalubridade. Mas, se ele utilizar esse equipamento auricular e diminuir o número de decibéis para menos de 85, ele não terá o direito ao adicional de insalubridade. Sim, mas isso é medido por profissionais. Claro, pelo perito. Né? Pelo perito, Exatamente. que a gente falou agora há pouco, né, doutor? Esse exemplo foi um exemplo bem clássico, que está na norma regulamentar. E Tem mais, vários. né, agora, o empregador tem o direito e o dever de fiscalizar se está sendo Exatamente. usado também o equipamento. Não adianta só Ele pode fornecer. exigir, ele pode exigir, porque tem funcionário que claro. recusa de usar isso, né? Então, olha, não, foi fornecido, eu não usava. Então, o empregador, ele tem que ter também essa ciência, que ele tem que fiscalizar não só em termos a entrega do equipamento de proteção individual, mas fiscalizar o seu uso também, né? Porque se ele entregar e deixar que o empregado simplesmente não use, ele está, vamos dizer assim, sujeito, né, a pagar o adicional de insalubridade. Tá certo. Doutor, e existe a possibilidade de acumulação do adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade? Não, Guaraci. O empregado que está exposto a agente periculoso ou insalubre ao mesmo tempo, concomitante, ele irá optar pelo adicional mais vantajoso. Tá? Então, ele não pode acumular esses dois agentes na sua remuneração. Ou seja, então, para os empregadores, o negócio é andar na regra e exigir o que tem que exigir num caso desse, que é usar os equipamentos individuais, né, doutor? Fornecer e exigir. exigir. Cabe até, caso o empregado, tá, não utilizar o EPI... Se ele se recusa, no caso. Não, ele tem que utilizar. Tá? Agora, mas se há uma fiscalização da empresa junto com o empregado e ele se recusar, cabe advertência nesse sentido. E até, ou seja, até uma demissão, de repente, né? Porque ou se for corriqueira essa rejeição dele. Com certeza. Bom, eu acho que foi esclarecedor o nosso bate-papo hoje sobre insalubridade, né? Sim, Com certeza. Ok. Bom, a gente falou aí, como eu disse no início da nossa atualidade jurídica, nós falamos de adicional de insalubridade. E a gente convida sempre profissionais que são altamente capacitados para falar sobre esse tema. E no caso, o doutor Odilon Garcia Júnior e o doutor Fabrício de Azevedo da Costa, na verdade, que são profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode evidentemente que pesquisar e procurar e pedir informações sobre isso, né, doutor? Com certeza. Essa é a intenção da gente, oferecer sempre a solução. Tá? Exatamente. Ok? Obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigado, Garcia. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Lembrando que a gente agradece sempre a sua preferência pela nossa audiência e vamos sempre contar com a sua honrosa presença no próximo programa. Obrigado.